O filme Vidro é a sequência de Fragmentado e Corpo Fechado, onde conhecemos a história de Elijah, um homem extremamente inteligente que sofre de uma rara doença que torna seus ossos frágeis. Ele foi o responsável por causar o acidente de trem que nos apresentou a David Dunn, um homem com uma força sobre-humana. Já em Fragmentado, fomos apresentados a Kevin, que possui TDI e abriga 23 personalidades distintas, incluindo uma entidade poderosa conhecida como a Fera. Nesse vídeo você vai conferir alguns detalhes e referências importantes conectando esses filmes anteriores. O filme se inicia com um homem sendo agredido por outro homem que diz a frase "Soco de Superman, vem!". Essa é uma referência à história em quadrinho que veremos na realidade desse universo, também mostrada nos filmes anteriores. Vemos então David Dunn, que apareceu no final de Fragmentado. Vemos que ele possui uma loja de segurança, referenciando seu antigo trabalho como segurança no estádio de futebol. E veja que a cor da fachada é verde. O diretor escolheu dar essa cor por estar ligada a propriedades relacionadas à vida, como crescimento, renovação e proteção. Por isso ele usa uma capa verde, assim como as cores em sua cozinha e seu uniforme no hospital. E o fato dele usar uma capa de chuva é para se proteger da sua kryptonita, a água, que quase o matou no primeiro filme, quando ele era uma criança, e que será responsável pela sua morte no final do filme. Em seguida, vemos Hedwig vigiando as garotas enquanto brinca com seus patins. E veja que no decorrer do filme, vemos ele usando a cor amarela, pois representa a aura de devoção e fervor, quase religioso de sua entidade mais poderosa, a Fera. E sobre Elijah, a cor roxa está relacionada à realeza, destacando sua percepção de si mesmo como uma figura importante, quase como uma espécie de realeza intelectual no mundo dos super-humanos. Vemos o diretor Shyamalan fazendo sua tradicional aparição, como vimos nos filmes anteriores, e ele acaba comentando: "Um dos inquilinos foi assassinado, do lado de fora. O pessoal tá tenso." Se referindo à Dra. Fletcher, que foi morta no filme anterior. Ele ainda comenta: "Peraí, eu te conheço. Você trabalhou no estádio de futebol?" "Por 15 anos. Antigamente eu andava com uma turma da pesada lá perto do estádio, mas consegui dar a volta por cima." Isso se refere ao primeiro filme, onde David o revista por achar que ele está portando drogas. Após David encontrar com Hedwig, ele liberta as garotas sequestradas, mas acaba enfrentando a Fera, até que eles são cercados e levados para o hospital psiquiátrico Ravenhill. Levem eles direto para o Memorial Ravenhill. No topo à direita da câmera de segurança, podemos ver H2O, sala para onde David está sendo levado. Eu sim. Após Joseph tentar convencer a Dra. Ellie em liberar seu pai, vemos a aparição de Casey, e veja que ela está usando o mesmo casaco que usou no final de Fragmentado, após ser socorrida. Mais tarde, quando Joseph está em uma quadra de basquete, podemos ver um homem levantando uma grande quantidade de peso. Essa cena faz referência a uma cena deletada de Corpo Fechado, onde David também consegue levantar uma grande quantidade de peso. No dia seguinte, a doutora reúne os três para uma conversa, e ao fundo podemos ver que as paredes são pintadas de rosa claro. O diretor revelou que o rosa foi escolhido como uma transição entre o vermelho intenso, associado ao perigo e energia, e o branco, que representa o controle e neutralização, refletindo a estratégia da doutora, de reduzir a presença poderosa e a identidade dos personagens. A cor cria uma atmosfera de neutralidade e fragilidade, simbolizando como a doutora tenta enfraquecer as convicções e os poderes dos três. Note que as cores associadas a David, Kevin e Elijah aparecem mais pálidas e suaves na cena, sugerindo que seus poderes estão sendo drenados ou suprimidos. Casey vai até a loja de histórias em quadrinhos, e ouvimos o atendente falar: "É daqueles tarados pela Hello Kitty, por acaso?" Referencia sua fala em Corpo Fechado. É bom que não esteja dando uma em cima das revistas japonesas, hein? E vemos que a cor verde representa os heróis, e a cor roxa os vilões, como David e Elijah. E Joseph acaba pegando um quadrinho do Whisperman, que tem a frase na capa: "Quem são os pais dele?", fazendo com que ele investigue o passado de Kevin Crumb. Durante a troca de funcionários, Elijah sai de seu quarto e vê que amanhã será a inauguração da Torre Osaka, e embaixo podemos ver o nome Marvel, bem apropriado, já que esse é um filme de super-heróis. Quando Elijah vai até Kevin, uma das personalidades fala: "O sublime americano, você ao menos sabe o
que significa isso? American Sublime é uma coleção de artes que está na Academia de Belas Artes na Filadélfia, local onde o filme é retratado. Mais à frente, Casey diz para a doutora: Você sabia que o primeiro Superman nem podia voar? referindo-se à primeira edição da Action Comic, destacando a ideia de que o mundo dos quadrinhos é baseado no mundo real, mostrando que ambos são na verdade um só. Podemos ver 2 cicatrizes no corpo de Kevin, referentes aos disparos que ele sofreu em Fragmentado. Vemos que o policial que atira em Kevin possui uma tatuagem de trevo, a mesma tatuagem que a doutora, mostrando que eles pertencem à mesma sociedade. O trevo é um símbolo com raízes profundas na cultura irlandesa. Ele é associado à Santíssima Trindade e a São Patrício, que expulsou as serpentes da Irlanda. No contexto da sociedade secreta, ele simboliza sua missão de exterminar os super-heróis, refletindo o trio formado por David, Kevin e Elijah. Ouvimos a doutora dizer a Elijah: Não podem existir deuses entre nós. E tem funcionado bem há 10.000 anos, do nosso jeito. Sugerindo que os primeiros super-heróis dos quadrinhos possam ter sido inspirados em pessoas reais. No entanto, sem meios para divulgar essa verdade, essas pessoas foram silenciadas, impedindo que o mundo soubesse essa realidade, algo que dessa vez será diferente. Por fim, após postarem um vídeo na internet, eles se reúnem no mesmo local onde essa trilogia começou, na estação de trem, local que deu origem a David e a Horda. E na TV ao lado, podemos ver a Fera virando um carro. Isso pode ser uma referência à primeira aparição do Superman, onde ele levanta um carro, iniciando o mundo dos super-heróis.